Falaremos hoje sobre transferência de unção. No processo de fazer discípulos, não se transfere apenas conhecimento e modelo vivencial. É fundamental que se passe adiante também uma unção. Em João capítulo 17, versículo 22, Jesus diz: Pai, eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado. Então, Jesus transmitia para os seus discípulos aquilo que ele tinha recebido de Deus Pai. A glória, a unção, poder de Deus. Ele recebeu algo de Deus. Jesus, então, ele sempre estava com essa preocupação. Ele se movia sempre debaixo da unção do Espírito Santo de Deus. Nada fazia sem ser pela direção do Espírito Santo. Todo verdadeiro homem de Deus, ele tem uma unção, ele tem uma glória recebida de Deus Pai. Jesus cultivava essa unção através de um relacionamento íntimo e abundante com Deus Pai. Jesus se preocupou em transmitir essa unção para os seus discípulos. Uma parte dessa transferência acontecia de forma natural, outra pela convivência, outra por frutos de ministrações, assim como eu estou fazendo com você nesse momento, outras por palavras liberadas, outras por atos proféticos. Por exemplo, antes da última ceia, Jesus vestiu uma toalha, lavou os pés dos seus discípulos e transmitiu assim para eles a unção de servo que sempre caracterizava Jesus. A unção ela é transferida por convivência e por ministração intencional. O líder precisa estar próximo de seus discípulos para que eles recebam da glória que ele tem recebido do Pai. Havia uma transferência intencional de poder espiritual da parte de Jesus. Mateus 1 diz assim: tendo chamado os seus discípulos, deu autoridade sobre os espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doença e enfermidades. Um bom fazedor de discípulos de Jesus precisa identificar a autoridade espiritual que tem e compartilhar com quem o segue. Outro momento em que claramente Jesus esteve com os seus discípulos para transmitir a eles sua unção está narrada em João 20, versículo 19 a 22. Foi aquele momento que Jesus se encontrou com eles após a sua ressurreição e entrou dentro daquela sala que estava com as portas trancadas. Nesse momento, Jesus fez um ato profético sobre os seus discípulos, liberando poder sobre eles. Ele soprou sobre os seus discípulos, dizendo: eis que eu sopro sobre vocês a unção do Espírito Santo de Deus, o poder do Espírito Santo de Deus. Esse poder foi manifestado alguns dias depois, no Pentecostes, quando os discípulos foram cheios de poder ao ponto de falar em línguas que eram desconhecidas, e agirem como se estivessem embriagados diante daquela multidão. Nós vemos isso lá em Atos capítulo 2, versículo 1 a 13. Lá em Números capítulo 11, 17, Deus prometeu para Moisés que tiraria do Espírito dele, do Espírito de Deus, do Espírito Santo de Deus, que estava sobre Moisés e colocaria sobre os seus liderados. Ou seja, Deus diz: a glória que eu tenho dado a você, Moisés, eu vou pegar um pouco dessa glória, dessa unção, dessa autoridade e eu vou colocar sobre os seus liderados. A unção que um líder tem não é dele. Essa unção flui daqueles que Deus colocou sobre a vida do discipulador, dos líderes. Essa unção passa por eles e deve atingir os seus liderados, os seus discípulos. Assim como aquela mulher em Marcos 5:25 conseguiu extrair poder de Jesus ao tocar nas vestes de Jesus,
Um líder pode transferir intencionalmente, pela fé dele, virtudes que estão em sua vida. Veja bem, assim como um pai, mesmo até quando o filho não pede, mas ele estende as mãos, toca na cabeça do filho e diz que Deus te abençoe. Ele pode fazer isso até calado, só expressando na sua mente e no seu coração, mas ele faz isso com fé e toca, e ele transfere bênçãos, glória, poder de Deus Pai sobre a vida dos seus filhos. Assim, os líderes, discipuladores, devem fazer. Outro exemplo claro, nós vemos lá no Antigo Testamento, enquanto havia aquela relação entre Elias e Eliseu. Elias foi tomado pelo Senhor e foi arrebatado naquele momento. E enquanto isso acontecia, ele deixou cair o seu manto sobre Eliseu. E a palavra de Deus nos diz, isso está lá em 1 Reis 19, que Eliseu tomou o manto e a partir dali Eliseu passou a operar sinais como fazia o discipulador dele, como fazia Elias. Mas veja bem, Eliseu queria isso, era tudo que ele mais desejava. E Eliseu tinha fé suficiente para isso. E ele reconhecia que aquela unção não era de Elias, era de Deus em Elias. E ele pedia isso para Deus. A glória que está numa pessoa pode ser transmitida a outra por ministração intencional, como já falei do pai que faz isso na vida do filho e do neto. Pode ser de forma dirigida, mas também pode ser pela convivência. O simples fato de andar com alguém nos expõe à sua unção. A gente vai recebendo da unção daquela pessoa, vai bebendo da unção de Deus que está na vida daquela pessoa. Veja bem, o fato de eu ser filho do meu pai e meu pai ser abençoado, eu recebo da unção de Deus, que está da graça de Deus, do poder de Deus, da bênção de Deus sobre a vida do meu pai, eu recebo simplesmente por conviver com o meu pai. A convivência e o desejo ardente em um discípulo de herdar a unção de alguém pode ser o canal que Deus precisa para fazer isso acontecer. Entre as heranças espirituais que podem ser transmitidas no discipulado, o poder do Espírito Santo é certamente uma das heranças principais. Nem toda unção é espetacular. Há virtudes simples, singelas, mas não menos importantes, que podem ser transmitidas durante todo o processo do discipulado. Esteja atento para receber e para ministrar. Jesus conhecia desde o princípio o valor da unção. Ele não ousou se lançar ao ministério público e se tornar um fazedor de discípulos sem antes estar cheio do Espírito Santo de Deus. E ele foi buscar isso lá no deserto. E ele ia durante o ministério buscar isso, muitas vezes orando lá no monte. Fazer a obra de Deus sem unção é pura presunção. Vou repetir. Fazer a obra de Deus sem unção é pura presunção. Ir ter um encontro com seu discípulo, se você não buscou a unção de Deus antes, é presunção. Você vai falar de você mesmo e o teu discípulo não vai beber nada de Deus, porque você está vazio, você não buscou a unção de Deus. O próprio Jesus começou o ministério dele sendo cheio do Espírito Santo e finalizou o seu ministério enchendo os seus discípulos dessa unção, desse poder do Espírito Santo de Deus. Perceba que Jesus deixou isso bem claro lá em Lucas capítulo 4, versículo 18. Jesus não apenas se submeteu à unção
antes de começar seu ministério, mas ele cultivou essa unção durante todo o seu ministério. O poder do Espírito Santo é algo que recebemos e que cultivamos. Não basta receber apenas, é preciso cultivar. Um bom líder é alguém que investe nesta área, recebe e cultiva essa unção e ensina os seus discípulos a fazerem o mesmo. Então, meu irmão, é o que eu estou dizendo para você agora. Receba essa unção, busque essa unção. E não apenas receba. Às vezes nós vamos num retiro espiritual, recebemos ali uma unção de Deus, mas nós não cultivamos. Então receba constantemente, busque constantemente, cultive constantemente, para que você esteja recebendo e transferindo, recebendo dos seus discipuladores, dos seus líderes e transferindo para os seus discípulos e liderados. Cultive isso. O fazedor de discípulos, ele é um disseminador dessa glória, assim como Jesus, da glória que recebeu de Deus. Ele tem a responsabilidade de cultivar, de honrar, transmitir essa unção. Honre, cultive essa unção, honre essa unção e transmita essa unção aos seus discípulos em nome de Jesus. Você tem recebido e você vai transmitir, e o nome do Senhor será glorificado, e você fará coisas maiores que o teu discipulador ainda, para a glória do Senhor, se você crer, se você cultivar e se você transmitir. Não guarde para si só, é para os outros que você recebe. Quanto mais você recebe, é porque Deus quer dar ainda mais para os outros, e não só para você. Agora, pega o seu caderno de anotação e escreva no seu caderno de anotação as respostas às perguntas que farei abaixo para você compartilhar com o seu discipulador na próxima reunião que você tiver com ele. Não deixe para fazer isso só na reunião com o teu discipulador. Lá vocês vão ouvir esse áudio de novo, certamente, mas faça isso antes. Leve a sério essa reunião de discipulado, valorize esse momento. Gaste tempo, se tem 7 dias da semana, se tem... Talvez você se encontre com o seu discípulo de quanto tempo? Uma vez por semana? Então você tem 7 dias. 2 vezes a cada 2 semanas? Então você tem 15 dias. Então você tem tempo suficiente para isso. Primeira pergunta. O que Deus está falando no seu coração nesse momento agora? Dá uma pausa aí no áudio e escreva. O que Deus está falando, meu irmão? O que Deus falou para você até agora? O que Deus está falando? O que Deus está soprando no teu ouvido? Dá uma pausa e escreve. Pergunta número 2. Que unção você percebe que o Espírito Santo de Deus tem colocado sobre a vida dos seus líderes, dos seus discipuladores? Dá uma pausa e escreva. Que unção você percebe que o Espírito Santo de Deus tem colocado sobre a vida dos teus líderes e dos teus discipuladores? 3. Qual unção dessas você também gostaria de receber da parte de Deus? 4. De acordo com a leitura, de acordo com o áudio que você acabou de ouvir, de que modo essa unção pode ser transmitida para os seus discípulos, que Deus vai colocar diante de você? Amém? Pai, em nome de Jesus, abençoa, Senhor, esse tempo precioso. Que a unção, Senhor, que Tu tens derramado sobre a minha vida, que eu tenho recebido, Senhor, de Ti, através dos meus líderes e discipuladores, ó Deus, que essa mesma unção esteja sobre aqueles que estão, Senhor, sendo discipulados por mim, aqueles, Senhor, que estão sendo liderados por mim, ó Deus, em nome de Jesus. Que haja alegria, que haja ousadia, que haja fome da Tua palavra, Senhor, que haja desejo de fazer o discipulado, que haja desejo de servir as pessoas, ó Deus, que a Tua igreja continue crescendo através das nossas vidas. Muito obrigado por esse tempo precioso, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.